Bom, a palavra que eu quero trazer hoje, ela nasceu em 2021, na verdade. Eu lembro que eu tive um sonho, e nesse sonho, contando o sonho rapidinho, e nesse sonho eu estava numa universidade prestando vestibular, e eu não sabia qual era o curso. Então eu prestava vestibular numa sala, depois eu saía para um saguão e ficava ali esperando a aprovação ou reprovação. E eu fiquei ali esperando tanto saber se eu tinha sido aprovado, quanto saber qual era o curso que eu faria. Daqui a pouco surge o meu nome lá aprovado, e o curso era serviço. Eu lembro que no dia que eu tive esse sonho, e eu costumo anotar os meus sonhos, eu pedi para que o Senhor me mostrasse o que de fato era aquilo. E o Senhor começou a falar comigo acerca de uma entrega maior do que eu fazia. Aí procurei o pastor Dani, conversamos um pouco, e eu me prontifiquei. Eu lembro que as nossas reuniões de coordenação eram às terças-feiras, e era o meu rodízio. Então eu procurei o Dani e falei: Dani, às terças-feiras então vamos fazer o seguinte, eu não trabalho, e a gente vem para cá antes do rodízio, fica muito mais tempo aqui na igreja e te ajuda no que você precisar. Depois as reuniões mudaram para sextas-feiras, e isso não aconteceu mais, mas de alguma forma eu fiz com que o Dani compreendesse que eu estaria disposto, disponível, e que eu tinha entendido de Deus. As duas hoje estão bem discretas. Eu comecei então a escrever algumas coisas a respeito disso, a respeito daquele sonho e do que o Senhor começava a falar comigo a partir daquela data. E o capítulo 13 de João foi um capítulo no qual o Senhor me fez compreender algumas coisas. E eu quero trazer hoje aqui o que o Senhor tem colocado no meu coração sobre isso. Eu vou ler aqui João capítulo 13, o Evangelho de São João capítulo 13, verso 1 ao verso 15. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, sabendo que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, você vai lavar os meus pés? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. É interessante esse texto, porque sempre quando a gente vê alguém falando a respeito dele,
geralmente se foca na ceia. E de fato, é uma ceia e é a última ceia. E ela tem a importância de ser a última ceia. Porém, é interessante, e nós podemos dizer isso com muita tranquilidade, que o que é fundamental aqui não é a ceia. O que o Senhor quer enfatizar para a gente aqui é o que vem depois da ceia. Por que é fácil saber disso? Porque logo no começo do capítulo, o João começa a mostrar para a gente que a ceia está acabando, que a ceia está no final. Verso 2, por exemplo, ele diz, e acabando a ceia. Verso 4, ele diz, e levantando-se da ceia. Ou seja, a ceia aqui está acabando. Mas é interessante também que João coloca aqui várias vezes a palavra sabendo. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Sabendo que ele viera de Deus e que voltara para Deus. Sabendo que o diabo havia colocado no coração de Judas Iscariotes para que o traísse. Sabendo. Quando João coloca isso aqui, o que João quer mostrar para nós é que o que vem depois disso é extremamente importante. Então, Jesus, sabendo de tudo isso, ainda que Jesus saiba de tudo isso, ele se levanta da mesa, se cinge com uma toalha, tira a roupa e se cinge com uma toalha, e aí ele começa a lavar os pés dos discípulos. A ceia aqui então, ela já havia sido colocado como fundamento, entendimento na mente e no coração dos discípulos. Mas é importante a gente compreender o que vem depois. Se a ceia não é o fator importante aqui, ou mais importante, o que então vem depois? O Jesus saindo da ceia, saindo do lugar da mesa e indo para o chão. Esse é o fator mais importante nesse capítulo. Lá em João 6, também em Mateus capítulo 26, fala a respeito da mesma ceia, inclusive. Mateus, ele traz mais detalhes a respeito desse momento, a respeito da ceia. E João, capítulo 6, quando Jesus está falando a respeito da ceia, embora aqui em João 13 ele não fale a respeito da ceia, tem outros lugares que ele já falou, por isso que aqui ele não fala. E no capítulo 6 de João, Jesus começa a falar algumas coisas que é um momento em que ele perde mais dos seus seguidores, quando o assunto é Santa Ceia, ou quando o assunto é ceia. Porque as palavras de Jesus são duras. Ele fala assim: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quando ele fala isso, muitas pessoas, inclusive discípulos, não os 12, mas outros discípulos, deixam de seguir Jesus. E aquele momento em que Pedro fala: Senhor, eu não vou deixar de seguir a Ti, para onde iríamos nós, se somente Tu tens palavras de vida eterna. Então ele, por mais que por vezes até mesmo eles, os 12, não compreendiam o que Jesus falava, não entendiam as suas parábolas, não entendia quando Jesus falava, eu vou para a cruz, eu vou morrer. Eles não compreendiam isso, mas por mais que eles não compreendessem isso, eles ainda assim continuavam seguindo Jesus. E aqui eu aprendo algo: enquanto alguns acharam a palavra dura demais e deixaram de seguir Jesus, e por que o fizeram? Porque isso acontece também nos dias de hoje. As pessoas consideram que as palavras nas quais elas precisam ouvir têm que ir de encontro ao que o raciocínio entende. E quando as palavras são maiores do que o raciocínio, essas pessoas não querem mais seguir Jesus. Elas começam a buscar um Jesus ou um Senhor que seja do tamanho do seu raciocínio. A gente tem muita dificuldade de compreender que tudo quanto não é para o nosso raciocínio, a gente precisa ser movido pela fé. Não é sobre entendimento, raciocínio, mas é sobre fé. Então esses deixaram de seguir Jesus
Mas os 12 continuaram. Por mais que ainda não entendessem muita coisa. Por mais que mais questionavam questões do que respostas. E é interessante, pulando já aqui, que lá em Atos, quando a promessa do Senhor Jesus vem sobre os discípulos, que é o dia do Pentecostes, aqueles homens que continuaram, ainda que não entendendo, eles são selados pelo Espírito. E por mais que antes eles não compreendessem, lá em Atos 2, eles foram tomados por uma compreensão de tudo quanto Jesus fez lá atrás. Foram 3 anos e meio andando com Jesus, e pouco entenderam, mas continuaram. E quando o Espírito Santo selou aqueles homens, aí então eles compreenderam todo o caminhar com Jesus. O Pedro, que mais tinha questões e se colocava a questionar, foi o primeiro que sentiu as mudanças de seguir a Cristo até o fim. Ele prega e 3.000 pessoas aceitam Jesus. Então a expressão comer do meu corpo e beber do meu sangue causou revolta para alguns, e foi onde Jesus mais perdeu pessoas, mais perdeu seguidores. Se fosse nos dias de hoje, o que seria era cancelado. Se fosse nos dias de hoje, as mídias sociais, talvez Jesus seriam bloqueadas também. Mas aqui o que aconteceu foi ele perder seguidores. Então, por vezes, muitos de nós, espero que não nós que estejamos aqui, nós seguimos a Jesus até que os seus discursos sejam aquilo que nós queremos ouvir, ou que aquilo que a nossa mente consegue absorver. Quando na verdade ele pode ser até um bom líder e um bom preletor. Porém, quando a gente o chama de Senhor, a gente automaticamente está se submetendo ao senhorio dele. Então não chamemos o Senhor de Senhor se nós não estamos compreendendo que nós precisamos nos submeter às ordens desse Senhor. Então, nesse ambiente de ceia, no capítulo 13 de João, nós somos levados à mesa, ou esses homens são levados à mesa, e toda a mesa tem todo o seu significado, mas o Senhor começa ali a ceiar com eles, e no versículo 4 o Senhor levanta e diz: eu preciso mostrar outra coisa para eles. A ceia já está entendida, e o que diz João 6 é que se não comerem do meu corpo e beberem do meu sangue, não tem parte comigo. Então na mesa, na ceia, a gente compreende que se nós não compreendermos, não entendermos que nós precisamos ser participantes do corpo e do sangue do Senhor, nós não estamos ceando de fato. Há uma palavra chamada koinonia, e essa palavra tem como significado, ou pelo menos todos falam, que é comunhão. E o lugar da mesa é de fato o lugar de comunhão. Porém, aqui nessa mesa, a palavra comunhão, ela pode também ser considerada apenas não a koinonia completa, mas o koinos. E o que seria o koinos? O koinos é ter algo em comum com o outro. Então Jesus falando assim: se você não comer do meu corpo e beber do meu sangue, você não tem parte comigo. O que Jesus está falando? Se você não comer do meu corpo e beber do meu sangue, você não tem nada em comum comigo. A morte de Cristo na cruz do Calvário, e aqui acontece horas, isso aqui, a ceia acontece horas antes disso, mas a morte de Cristo na cruz do Calvário
ela é para nós, o Cristo é para nós o koinos entre nós e Deus. Não tínhamos parte nenhuma, nem no corpo, nem no sangue. Mas a entrega de Jesus por nós e para nós faz com que nós tenhamos partes com Deus. Então, Cristo é o koinos, é o incomum entre nós e Deus. Mas não só isso. Quando nós nos alimentamos na mesa, uns com os outros, Cristo, o mesmo Cristo, está sendo o koinos entre eu e você, entre você e eu. Em João 6, além do versículo 53 que diz: se não comer do meu corpo e beber do meu sangue não tem parte comigo. O verso 54 diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, ter parte com o Senhor é exatamente isso, é ter vida eterna. Ter parte com o Senhor é saber que será ressuscitado no último dia. O verso 56 diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Sem a compreensão do corpo e do sangue, não há de maneira alguma ligação entre nós e o Senhor. Não há o koinos entre nós e Deus. Mas nesse lugar também da mesa, é o lugar no qual nós sentamos. É o lugar no qual os nossos olhos estão um com os outros, frente a frente. É o lugar onde o Senhor nos proporciona a ter comunhão. É o lugar onde nós podemos ouvir os outros e podemos falar também. Esse lugar é o lugar onde nós podemos ter aconselhamento. Esse lugar é o lugar onde nós podemos ter confissões, testemunhos, orações, intercessões e curas. É por isso que o diabo tenta de todas as formas nos tirar desse lugar, nos tirar da mesa da comunhão. Quando a gente vê aqui no capítulo 13 de João, no versículo 30, fala assim: depois que Jesus confronta Judas, as palavras de João em relação a Judas são: e ele levantou-se da mesa e saiu, e já era noite. E há tanta coisa para tirar daqui, tanto aprendizado para tirar apenas desse versículo, porque nós podemos tratar isso com uma maneira natural. Era noite, era de noite, então ele saiu. Mas não, o que João está dizendo aqui é que quando nós nos afastamos desse lugar de comunhão, desse lugar da mesa do Senhor, e nós nos retiramos desse lugar e saímos, certamente será noite nas nossas vidas. Então o que o Senhor nos ensina acerca de comunhão é que a mesa é esse lugar. A mesa é o lugar de corpo e sangue, então nós com o Senhor, mas também é o lugar de nós com nós mesmos. Mas o Senhor levanta da mesa, e agora o Senhor vai para o chão. E o que o Senhor vai fazer no chão, ou o que o Senhor nos ensina acerca do chão? O Senhor sai da mesa, deste lugar que nós falamos, e agora ele vai para o chão, e o chão tem como significado serviço. E ele se põe a lavar os pés dos discípulos, um a um. E talvez você até diga: Vitor, mas no capítulo 13 de João não fala que Jesus lavou os pés, mas não fala que ele foi para o chão. A verdade é que, considerando tudo o que aconteceu na mesa e a representatividade da ceia, a entrega do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor, não foi parcial, foi total,
Ele se entregou com tudo que ele era. Então eu não posso agora, simplesmente pelo fato de ele sair da mesa e ir para o chão ou ir lavar os pés dos discípulos, eu não posso deixar de entender que é no chão que ele fez isso. Sabe por que não? Porque aqui ele estava incorporando o mais servo dos servos. Isso não é a primeira vez que esse Deus faz isso. O que Paulo fala acerca do esvaziamento de Deus, como Cristo, ele aniquilou-se da sua glória. Ele deixou toda a sua glória e encarnou como homem. E agora então ele se desnuda, põe em si as vestes de um servo. E eu não posso entender que aqui ele estava simplesmente atuando. Então eu falo com toda a convicção do coração de que o que ele fez aqui, o serviço que ele prestou aqui, foi de fato no chão. Se a gente olhar toda a Bíblia, a gente não vai encontrar o nome de nenhum servo. Isso era uma cultura judaica. Mas a gente não vai encontrar o nome de nenhum servo que lavava os pés dos visitantes do seu Senhor. Nenhum. E aqui o Senhor estava incorporando o maior dos servos. Então eu acredito sim que ele foi para o chão lavar os pés dos discípulos. Então, se na mesa nós temos o pão que representa o corpo, se nós temos o vinho que representa o sangue, o que nós temos no chão? O que nós temos no ensinamento de Jesus quando ele lava os pés dos discípulos? E é impressionante que quando Pedro fala para ele, você não vai lavar os meus pés, a expressão que ele usa é a mesma expressão de João 6, quando ele fala acerca do corpo e do sangue. Se eu não vos lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. É a resposta de Jesus. O que eu aprendo com isso é que o lugar da mesa, o lugar do sangue e do corpo do Senhor Jesus, é tão importante quanto o chão, quanto o serviço, quanto se colocar aos pés do outro para lavá-los. Então Jesus está à mesa e nos leva para a mesa, para termos parte com Ele. Então compreendemos isso comendo do seu corpo e bebendo do seu sangue, e temos parte com Ele. E se não comermos, se não bebermos, não temos parte com Ele. Mas agora Ele está no chão, e no chão Ele fala a mesma coisa, nos ensinando a respeito de serviço. Serviço, servir o outro. Se eu não vos lavar os pés, não tens parte comigo. Verso 12 diz, depois de lhes ter lavado os pés, tomou de volta as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, vocês compreenderam o que eu fiz? E eu pergunto a mesma coisa para nós, quando eu coloco aqui diante de nós a mesa e o chão. Será que nós compreendemos o que o Senhor fez? E ele continua, vocês me chamam de mestre e senhor, e mestre e senhor aqui está com o M e o S em caixa alta. Isso significa que ele não está falando senhor no sentido apenas de respeito por um mestre, respeito por aqueles no qual eles seguiam. Lá no capítulo 6, o próprio Pedro fala, Senhor, para onde iríamos nós se somente Tu tens as palavras de vida eterna? O que ele está falando aqui é, nós reconhecemos que Tu és Deus.
Então o Senhor e Mestre aqui, eles sabiam que o Senhor e Mestre aqui, no qual eles chamavam Jesus, não era algo natural, terreno. Então nós podemos dizer com maior tranquilidade que o Deus encarnado é quem lavou os pés daqueles discípulos. E o que ele fala é: vocês reconhecem que eu sou? Sim. E se eu fazendo isso, e se eu como mestre e Senhor faço isso, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Só que não é difícil compreender, até, por mais que ele era Deus e Senhor, não é difícil compreender ele lavando os pés dos discípulos. Afinal de contas, ele estava ensinando algo aos discípulos. Mas quando eu vejo Jesus dizer: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, e depois ele fala para mim: agora vai lá e lava os pés dos outros como eu te ensinei. Então o Senhor vem e lava os nossos pés, nós temos parte com ele. Mas há aqui o ensinamento do Senhor, quando ele fala para nós fazermos as mesmas coisas, é que ele deseja que nós tenhamos parte entre nós. Eu lavar os teus pés, ou você lavar os meus pés, e quando eu falo isso, obviamente a gente lembra do lava-pés, mas não é sobre o ato que eu estou falando, é sobre o serviço. Quando eu me coloco compreendendo o que Jesus me falou aqui, me disponibilizo a servir você, eu estou tendo parte com você e você comigo. Quando Jesus sai da mesa e vai para o chão, o que ele está dizendo para nós é: ok, vocês fazerem para mim, vocês participarem através do corpo e do sangue. E eu cheguei à conclusão aqui que comunhão não é apenas a mesa. Comunhão, ou a mesa, pode ser o início da comunhão. Mas eu compreendi que a comunhão, ela começa na mesa e termina no chão. Ela se complementa no chão. A comunhão começa na mesa dos nossos olhares, das nossas entregas, das nossas orações, das nossas participações do corpo juntos. Mas ela tem o cumprimento apenas no chão. Apenas quando eu me entrego para o outro. Assim como eu fiz, façam vocês também. Nos dias em que há tantos outros evangelhos, nos dias em que igrejas e cristãos têm se ilhado, nós precisamos retomar isso aqui. Nós precisamos entender que o servir uns aos outros nos faz ter parte com o Senhor, nos faz ter koinos com o Senhor. Como eu vos fiz, façam vocês também. O que Jesus diz é que aquele no qual está tendo os seus pés lavados, ele tem parte com aquele que lava. É interessante isso, que o lugar do chão, ele é mais difícil do que o lugar da mesa. O lugar do chão, nós precisamos nos prostrar. E nós temos dificuldades com isso.
Só que esse lugar do chão, ou quando eu me prostro para lavar os pés de alguém, eu estou quebrando o meu orgulho. Eu estou vencendo o meu orgulho. Porque Jesus, antes de ir para a cruz, sabendo tudo quanto João falou que ele sabia, ele quer nos ensinar acerca de serviço, de lavar os pés uns dos outros. E é interessante que lavar os pés de alguém pode não mudar esse alguém. O próprio Cristo lavando os pés dos discípulos não mudou o coração de Judas. E não impediu também do que o próprio Pedro o traísse. E sabe o que eu aprendo aqui? É que lavar os pés do outro não tem a ver com o outro, mas tem a ver comigo. É sobre mim. É sobre mim. E talvez, nos dias de hoje, nós não queiramos lavar os pés de alguns. E nós temos todas as desculpas possíveis. Muitas delas, inclusive, fazem sentido. Mas quando eu entendo aqui que o lavar os pés do outro não tem a ver com o outro, tem a ver comigo, acho melhor eu correr para lavar os pés. Porque nesse caminho do Evangelho, onde nós vamos nos aperfeiçoando, considerando que Cristo é o modelo, eu preciso correr para vencer o meu orgulho ou qualquer coisa que esteja impedindo que eu seja mais parecido com Cristo. E aqui Jesus quis garantir, quando ele pergunta, vocês compreenderam? Ele quis garantir que eles tivessem entendido. Presta atenção aqui, eles estão ali em 12, Judas sai, então eles ficam com 11. E, embora este sabia não estar aqui, é certamente que Jesus sabia que esses 11 seriam os apóstolos. Esses são considerados os amigos do noivo. Porque na ascensão de Cristo, esses homens que iriam cuidar da noiva, que é a igreja. O que eu aprendo aqui é que o Senhor não poderia, antes de ir para a cruz, ensinar a esses homens acerca de estar no chão e lavar os pés dos outros, antes que eles se tornassem quem se tornaram, líderes da igreja evangélica cristã. Se tornariam apóstolos, mas antes de se tornarem apóstolos, eles não poderiam deixar de aprender acerca do serviço, de se prostrar diante do outro. E por que não? Nós podemos ver o porquê nos dias de hoje. Aqueles nos quais, por vezes, até tem chamado do Senhor para questões ministeriais, mas quando eles chegam nesse lugar, eles não sabem o que é lavar os pés dos outros. Então o Senhor quis garantir que a igreja estaria segura na mão de homens nos quais conseguiam se prostrar diante de outros para lavar os seus pés. O Senhor nos leva a esse lugar de compreensão,
comunhão, além de nos deixar num lugar seguro e impedir que outras coisas entrem, ela também nos faz ter parte uns com os outros e, acima de tudo, ter parte com Ele, com o Senhor. Quando eu olho para essa cena de mesa e chão, eu lembro também da cruz de Cristo. Porque quando eu busco ter comunhão com Ele, obviamente eu vou lembrar do madeiro vertical. Mas é exatamente esse madeiro vertical que sustenta ou segura o madeiro na horizontal, que são as nossas relações. A gente entender que apenas nós podemos ter apenas as nossas relações com o Senhor e não com os homens. O próprio Cristo está falando que não. Nós precisamos ter parte com Ele, mas nós precisamos também ter parte uns com os outros. E sigamos nesse entendimento, que o nosso coração compreenda cada vez mais que aqueles nos quais o Senhor colocou à nossa volta, colocou para nos melhorar, para nos impulsionar. Que tenhamos entendimento acerca disso, para que quando o inimigo tentar, e ele tenta de todas as formas, entrar nesse lugar da mesa ou do chão, nós sabemos que não vem de Deus, e dar as respostas certas para isso. Amém? Feche teus olhos. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu confronto, Senhor. Obrigado pela tua igreja, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito neste lugar. Obrigado. Obrigado pelos pastores que o Senhor deu a nós. Pastores que lavam os pés. Obrigado, Senhor. Que possamos tomar a tua palavra para nós, ainda que por vezes possa ser dura, Pai. Nós possamos continuar te seguindo e te servindo até as verdades serem seladas no nosso coração pelo teu Espírito Santo. Que estas verdades estejam sobre nós, Pai, e que tanto na mesa quanto no chão nós viemos nos colocar em pleno serviço, porque nós fomos chamados para o teu reino, e é isso que de fato nós queremos viver, Senhor, teu reino. Venha assim o teu reino sobre nós, mas com toda a compreensão bíblica acerca do que de fato ele é. Que haja submissão no nosso coração. E estejamos a serviço da igreja de Cristo, do corpo de Cristo.
da igreja local, no qual o Senhor confiou a nós. Leva-nos a essa compreensão, para que o Teu nome seja cada vez mais glorificado entre nós, para que tenhamos parte entre nós e tenhamos parte contigo, Senhor. Obrigado pelo corpo e pelo sangue, mas obrigado por nos chamar para o chão, entendermos o que é serviço, e não há ninguém que mais se colocou nesse lugar do que o Senhor. Ainda que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se de toda a sua glória e homem se fez. E não só homem, mas se colocou como servo. E nos pergunta se nós entendemos o que Ele fez. Que nós possamos entender de fato, Pai, viver essa realidade do Teu Evangelho. Num tempo em que o Evangelho, como Paulo diz, tem sido outro. Que nós resgatemos em nome de Jesus o verdadeiro Evangelho da entrega, da entrega, da entrega. Quando nós aprendemos, assim como a palavra dos dízimos também falou, Senhor, quando aprendermos acerca da entrega, aí nós teremos. Aí nós teremos. Leva-nos a este lugar. Leva-nos a este lugar. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Senhor, eu ainda quero te agradecer por essa palavra, pela vida do pastor Vitor, por ele se sujeitar a Ti, Senhor, para trazer aquilo que está no coração de Deus para a Tua igreja. Nós o abençoamos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Eu senti também de compartilhar com vocês rapidamente, que me veio uma lembrança, que em 2003, o Senhor me levou a mim, o pastor Dani, para uma casa de oração, num lugar muito escondido e sem endereço. E nesse lugar, nós nos assentávamos à mesa e nesse lugar nós éramos servidos por uma mulher muito especial, pastora Neuza. E naquele lugar, o Senhor curou as nossas feridas, lavou as nossas roupas, trocou as nossas vestes. E tudo isso à mesa. E começou a vir isso na minha mente enquanto o pastor pregava. E o Espírito Santo dizia lá, foi quando tudo começou. E vocês seguem com isso. E a nossa casa sempre foi tudo à mesa e no chão. E que vocês, nessa manhã, levem isso com um entendimento e perseverem pela busca de viver isso como filhos amados de Deus.
Isso começou muitos anos atrás, a gente não entendia, o Dani chegava lá arrebentado, querendo entender, querendo respostas para tudo, e ele falava: Senhor, me diz o que eu tenho que mudar, que aí as coisas acontecem mais rápido. E Deus não falava nada, Ele só lavava os nossos pés. E hoje nós estamos aqui como igreja de Jesus Cristo, perseverando e lutando por esse evangelho simples e profundo de Jesus. Somos privilegiados de podermos estar aqui. E isso é para a honra e glória de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Reflitam sobre isso, meditem e vivam isso. Amém? Se alguém quiser alguma oração, nós estamos aqui, apostos, para orar por vocês. Um último recado. O pastor Dani mandou mensagem: tô no barco, mas tô on. Acompanhando a pregação.